Muito bem, nós vamos então entrar nesse instante para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 4, e o versículo 3, que diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Muito bem, louvado seja Deus, né? É um texto conhecido de muitos, mas é preciso fazer, de alguma forma, reflexões a respeito desta passagem, lá do início dos tempos, o início da adoração ao Senhor, do serviço a Deus, por aqueles que lá existiam para adorar a Deus. E aqueles que existiam lá para adorar e servir a Deus, conheciam bem o Senhor. Adão e Eva teve uma experiência junto a Deus no jardim. Uma experiência que não poderiam ser deixada de lado para ensinar aos que após eles haveriam de vir. E logo seriam seus filhos os primeiros a conhecerem a Deus, a conhecerem ao Senhor na sua estrutura, a conhecer a sua personalidade, a tudo aquilo que Deus exigia como um Deus santo. E assim fez Adão e Eva. E seus filhos aqui, Abel e Caim. Em determinado momento, então, foram oferecer a Deus algo em gratidão. Com todas as informações que eles tinham, então montaram seu altar, e cada um daquilo que eles eram especialistas, trouxeram para oferecer ao Senhor. Mas o que a palavra de Deus nos traz nesse registro? Nos traz e faz com que nós estabeleçamos a ordem de todas as coisas ao cultuar a Deus. E a ordem de todas as coisas estão estabelecidas, elas não são criadas aleatoriamente por aqueles que o Senhor chamou. Em todo o tempo da história da igreja, seja ela registrada nos anais da história, no Velho Testamento, está o Senhor determinando e dando ordens para aquilo que era devido ao culto a Deus. E aquilo que era devido ao culto a Deus era definido por ele mesmo. Era estabelecido por ele mesmo, porque ele sabia o que mais lhe agradava, como lhe agradava. Então, o sacrifício de Caim e Abel já tinha uma grande chance de ser o melhor apresentado. Porém, começa-se essa história de uma forma desastrosa, porque depois que saíram seus pais do Éden, então a coisa se complicou. O pecado jazia à porta. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, ali estava o pecado já, né, consolidado. Talvez novo, mas pecado velho e pecado novo não existe, assim como pecado grande e pecado pequeno também não.
ali já estava o pecado, instalado pela desobediência de seus pais. E a palavra de Deus diz que atentou o Senhor para o sacrifício de Abel, mas para o de Caim não. E aí então se enfureceu. E aí então podemos também observar que desde lá para cá, muitos têm procurado profanar a mesa do Senhor com aquilo que é impuro, com aquilo que não é verdadeiro, com aquilo que não é consagrado, com aquilo que não foi determinado por Deus trazer à sua mesa. Mas a Abel ele atentou e recebeu, trouxe dos melhores do seu rebanho, e o Senhor se deleitou com a gordura. Mas trouxe porque não sabia? Era uma sorte entre Caim e Abel apresentar o melhor? Não. O Senhor sempre contou os seus segredos aos homens, aos seus servos. Ninguém neste mundo vive desavisado a respeito das coisas de Deus. E fez de tal modo, e faz de tal modo, e fará sempre, que deixou a palavra para nós não termos dificuldades nesse aspecto. Então, não atentou para o sacrifício de Caim. Do fruto da terra ele trouxe e apresentou ao Senhor. Mas não era isso que Deus tinha ensinado aos seus pais. E não era isso, com certeza, que seus pais ensinou aos dois. E aí, então, começou o homem a contender com Deus. O homem a querer mudar as coisas de Deus. A inventar meios de oferecer sacrifício ao Senhor. E começa-se, então, a não esperar nas suas promessas. Começa-se, então, a intervir no poder do Espírito do Senhor ao longo da história. E Deus, então, vai se desagradando disso. E aí são vários exemplos bíblicos de que o homem ultrapassou os limites do Espírito do Senhor. E ultrapassando essas regras, foi se consumindo no pecado, na desobediência, na rebelião. E a rebelião é como espírito de feitiçaria, como está escrito em Samuel. E Saul foi um desses homens. Um rei, mas que passou, de alguma forma, diante do Senhor, a praticar obras imundas, obras inaceitáveis. E o Senhor cobrou dele. Assim como expôs para Caim, e deu-lhe ali, naquele momento, uma oportunidade, quando ele, no versículo 7 desse capítulo 4 do livro de Gênesis, diz e coloca dessa forma: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Se fizeres certo, não há bênçãos. Não há uma vida realmente, louvado seja Deus, transformada. Uma vida consagrada. Porque o Senhor recebeu o sacrifício de Abel de uma forma voluntária, de uma forma rica, especial. Porque era a maneira correta de se fazer. Servir a Deus não é da nossa maneira que devemos fazer. É da maneira que Deus exemplifica nas Sagradas Escrituras para nós vivermos o melhor. Nós não sabemos nada, aprendemos da parte de Deus. Nós não temos nada, temos aquilo que Deus nos dá. Nós não fazemos nada se não for pelo Espírito do Senhor, nada daquilo que Ele tem ordenado na sua palavra. Se é amar,
se é considerar, se é estender a mão para o oprimido, para o aflito, para o necessitado, é pelo Espírito de Deus, porque sem o Espírito de Deus nós não fazemos nada. E Caim só poderia oferecer o melhor sacrifício se ele obedecesse às ordens, assim como Abel obedeceu. E não é isso que o Senhor tem exigido de mim, de você, de todos os ouvintes que estão atentos a essa palavra nesta noite. Se bem fizeres, se fizeres o correto, se fizeres conforme a palavra de Deus, se fizeres conforme o coração de Deus, Deus não aceitará. Mas se começares a inventar coisas, se começar a inventar formas de cultuar a Deus, se trouxeres o que é vil diante do Senhor, louvores, muitas das vezes escrachando e trazendo uma imagem talvez ridícula e inaceitável da pessoa bendita de Cristo, estás fazendo o certo? Ou estás dando uma nova versão para o Evangelho de Jesus? Elenquei aqui vários exemplos de pessoas que ofereceram a Deus o que ele espera que se ofereça. Ofereceu a Deus aquilo que Deus espera que nós ofereçamos. Já está estabelecido a forma. Se fizermos o certo, seremos bem-aventurados. Podemos citar aqui, louvado seja Deus, né? Ruth ofereceu o que era correto ao Senhor, e o Senhor recebeu desta mulher o que ela deu a ele. E a expressão maior da passagem do livro de Ruth, um livro pequeno, é esta: o teu Deus, Noemi, minha sogra, é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E Deus selou isto, recebeu esta proposta desta mulher moabita, que era de alguma forma fora da linhagem de Israel, casada com o filho de Noemi. Mas ela abraçou. E a partir de então ofereceu toda a sua vida. E a partir daí, então, passou a ser parte da descendência de Jesus Cristo. Descendência de Jesus Cristo. Noemi é a avó de Jessé. Jessé é pai de Davi. E Davi vem da onde? É da tribo de Judá, que representa o Cristo. Então ela ofereceu aquilo que era, louvado seja Deus, para ela, naquele momento oportuno fazer, seguir os passos de Abel. Ana, mãe de Samuel, vivendo angustiada, vivendo de alguma forma aflita por não ter um filho. Mas quando curvou-se diante do Senhor, propositou algo que nenhuma outra mulher, louvado seja Deus, nas Sagradas Escrituras, propositou diante do Senhor. Se me deres um filho, ele te servirá na tua casa todos os dias. E o seu filho foi um dos grandes profetas, louvado seja Deus, daqueles que o Senhor usou, daqueles que Deus realmente estabeleceu como instrumento na sua mão. E ela cumpriu aquilo que oferecer ao Senhor. E Deus selou também esta oferta da parte de Ana. Que não dizer de Ana, a profetisa de Simeão. E o Senhor deu-lhes esta promessa, que eles não dormiriam ainda, eles não descansariam o seu corpo frágil antes que visse o Senhor. E eles glorificaram a Deus quando o menino chegou para ser apresentado, quando Cristo Jesus chegou para ser apresentado. Ana e Simeão glorificaram ao Senhor e essa profecia foi se cumprir. Mas esperavam este dia no templo, em oração, vivendo a vida para com o Senhor, louvado seja Deus.
seguir os passos de Abel. Deus atentou para esta oferta. Josué e sua família, e ele por ela disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tanto que já não vinha recebendo de graça e poder este varão ao longo da caminhada no deserto junto a Moisés. Mas se não deixou, louvado seja Deus, persuadir pelos clamores do povo rebelde, hostil, cheio de pecado nas suas costas. E mais uma vez, então, diante do povo, se coloca diante de Deus, com as pedras por testemunhas, e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não falou da boca para fora. Falou daquilo que realmente ele havia ordenado, como Abraão ordenou à sua família. E assim foi. Cornélio e toda a sua família, quando o Senhor então determina a abertura do evangelho para os gentios, começa por Cornélio. E Pedro então começa a entender a obra magnífica e poderosa da parte de Deus para com aqueles que não eram da comunidade de Israel. Verdadeiramente o Senhor também deu a salvação aos gentios, porque eles receberam do seu Espírito. Nesta noite eu tenho contemplado com os meus olhos. Mas ele ofereceu também uma oferta. Ele vinha oferecendo a sua vida. Ele entendeu o recado da palavra de Deus. Não dava menos do que deveria dar. Mas seguiu os princípios. E quando foi para o Senhor agir e definir a sua fé, disse: vai, chama Pedro, para que ele te esclareça de tudo o que tens que fazer diante da minha presença. O Senhor não mandou ninguém ir neste mundo sem ensinamento, sem conhecimento, sem entender como se portar e andar na sua presença. Não, ele não mandou ninguém ir de uma forma incorreta. Mas primeiro tinha que tirar a dúvida. Louvado seja Deus. Né? E eles buscaram conhecimento. E então agradaram ao Senhor. E tantos outros exemplos que nós temos nas Sagradas Escrituras. Assim como os que também seguiram a mesma prática de Caim. O que você tem feito? Você tem ligação com Abel? Ou você continua ligado aos princípios maus de desobediência de Caim, a oferecer o culto a Deus como você quer e deseja? E quando eu falo de culto a Deus, eu falo da oferta que você faz. Porque hoje a oferta que nós temos e está ao nosso alcance, como sacerdócio santo da parte de Deus, porque fomos chamados como nação eleita para ser sacerdotes do Senhor, nós temos o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, para oferecer no altar diante de Deus da melhor forma possível, e Deus se agradar da gordura, louvado seja o nome do Senhor. Como tens oferecido a sua vida? Mais uma vez, bato na mesma tecla. Você é por demais vaidoso ou vaidosa? Você por demais é avarento? Murmurador? Blasfemo? Fornicador? Crítico para destruição da obra, daquilo que o seu pastor quer fazer? Nunca concorda com nada? Quais são os seus princípios? Vive neste mundo mais abraçando o pecado do que as coisas santas do Senhor? E muitas das vezes trazendo para dentro da congregação, a fim de que possa ali formar, né, um conluio para dizer que as coisas mudaram, evoluíram, e que Deus também mudou no princípio do seu zelo. Mas aqui a palavra de Deus está clara para você entender. O Senhor aceitou a oferta de Abel,
porque a oferta de Abel estava enquadrada nos pré-requisitos que Deus determinara para que ele o fizesse da melhor forma possível. Nós examinamos as Sagradas Escrituras e cuidamos de ter nela a vida eterna. Atos 10, 39 diz que nós não somos os que correm, né, ou se lançam para a perdição da alma, mas para a conservação. E conservar a alma custa, de alguma forma, caro para aqueles que querem viver no pecado. É um preço a se pagar. Mas, ao mesmo tempo, é barato para o justo, para o que teme a Deus. Porque Abel perdeu a sua vida aqui, mas ganhou ela, com certeza. Ganhou ela nos seios do Senhor. Louvado seja Deus. Porque o Senhor diz, olha, o sangue de teu irmão clama até hoje. Louvado seja Deus. Um justo. Começou o justo a sofrer por viver melhor na presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor atesta e confirma. Aquele que desejar viver piedosamente aos pés de Cristo, maiores tribulações passará. Então a vida do cristão não é essa coisa gostosinha, como diz a turma, como vivem muitos, com a Bíblia debaixo do braço, com as Sagradas Escrituras sendo dita constantemente e não sendo aceita no coração. Não sendo aceita como regra de fé. Porque obedecer a Deus não é fácil se o coração estiver fechado. Obedecer a palavra do Senhor, recebida por meio do pastor, do presbítero, recebida por meio do ancião, qual seja ele, louvado seja Deus. Se não estiver preparado com o coração voluntário, sempre a palavra do pastor vai ser difícil de aceitar, difícil de receber. Sempre. Mas aí que está. Você deve perceber isso. E se perceber que você resistiu às ordenanças do Senhor da forma que ela vier, você estará de uma forma bem atual, tomando o lugar de Caim nos nossos dias. Resistindo aos mandos de Deus e oferecendo no seu altar o que é vil. E a palavra diz aqui e confirma, ele não recebeu o que Caim ofereceu. E eu posso te confirmar também, jovens, esposo, esposa, né? Anciãos, crianças, Deus também não recebe de você, não. Por isso que é preciso buscar o conhecimento em Deus. Por isso que o Senhor ensinou o seu povo a amá-lo. E nós só amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos, que são ricos, louvado seja Deus, são verdadeiros e nos purifica e santifica de todo o pecado, de toda imundícia que há neste mundo. Seja um pouco mais simples diante da sua presença. Busque o Senhor enquanto você pode achar. E eu tenho certeza que Ele vai te receber. Ele vai se deleitar na sua fé.